com a família. Engenheiro mecânico de maquinaria têxtil, ele é de Miyazaki, província que fica ao sul do país, na ilha de Kyushu. De família de agricultores, ele sempre gostou de plantar e, ao voltar para o Japão, decidiu mexer com a terra. Eu gostava de plantação porque eu nasci no Noca do Japão. Aí fui no Brasil e também gostava dessa plantação e cada produtor, agricultura, andando e aprendeu. E voltou ao Japão, também gostava de plantação e experimenta testar, plantar. Aí o que Coreia estava dando amigos, conhecidos. Aí percebeu que acho que todo mundo está querendo. Então, acho que dá para negociar, né? Aí começou a plantar, alugar terreno, plantar, e levar na super do japonês. Aí vender começou. Aí que plantei bastante, entrou nesse ramo. Junto com a esposa, ele trabalha em casa. A ideia de voltar para o campo surgiu há 5 anos, quando começou a fazer testes e plantar hortaliças do Brasil. Como a coisa deu certo, em fevereiro deste ano abriu uma microempresa, a Companhia Agrícola Hayashi. Desde então, vem fazendo a distribuição e o acompanhamento da produção de um grupo de agricultores japoneses da região. Quase não tem folga e recebe as verduras e legumes em casa. Ele e a esposa trabalham todas as manhãs e também à noite, preparando as mercadorias para distribuir nos supermercados japoneses e lojas brasileiras. Para trabalhar dentro das normas do Ministério da Agricultura do Japão, teve que fazer um investimento. Construiu uma câmara fria que mantém em temperatura de 7 graus centígrados. Este computador, que faz os rótulos dos produtos, custou 1 milhão de ienes. A rotulação sai com código de barras e traz especificações com o nome do produto em português e japonês. Até as caixas de armazenamento são fornecidas pela Divisão Agrícola do Governo Municipal de Ota, que criou o projeto Plano Verde, dirigido à produção de hortaliças com o slogan Sabor Brasileiro. Os maços de salsinha, por exemplo, que pesam 50 gramas, são etiquetados com o selo da JA, Japan Agricultura, que controla e fiscaliza a produção. Como a produção é sazonal, atualmente o que mais se vende é couve-manteiga, almeirão, rúcula e salsinha. Outras hortaliças em menor escala, como chicória, beterraba e alface, também são vendidas. A abobrinha menina brasileira, uma variedade da abobrinha italiana, vem fazendo sucesso no mercado. A produção de morangas começa a dar resultado e deve vender bem em dezembro, época que se fazem doces. As sementes são importadas do Brasil, vêm de São Paulo. Por causa do uso de agrotóxicos, algumas sementes não passam pela alfândega, como o milho e a mandioca, que são proibidas pelo Ministério da Agricultura do Japão. Segundo Hayashi, as verduras são mais fáceis de passar. Ele coordena atualmente um grupo de 21 agricultores da região, distribui as sementes e ensina como plantar. Devido ao aumento da procura, mais 14 agricultores devem integrar o grupo. Um produto, por exemplo, japonês, plantava aquele horenço, né? Uma época está muito bom preço, mas uma época mais bem barato, né? Aí começou a ensinar verdura brasileiros, plantar, então o preço não balança muito, né? Mais ou menos aquele igual. Aí fica contente de estar fazendo, né? E esse praça mercado está faltando mesmo, então está aumentando produtor, né? E aí algum bairro, uma cidade, assim, juntar e ensinando e produto bastante em um lugar, né? Tentando assim. Quer dizer que o senhor conseguiu criar variedades de verduras por mercado que tinha poucas variedades? Agora tem bastante tipo. Agora tem bastante tipo, né? E mais ou menos 42 verduras está fazendo ano inteiro, né? Este adubo não leva agrotóxicos, é natural e produzido por uma empresa autorizada pela JA. É preparado com remédios naturais para combater as pragas da lavoura.
O resultado tem sido surpreendente. Hayashi mantém em casa uma pequena horta e uma estufa onde faz testes com novas sementes para ver a adaptação no Japão. Esta muda de mandioquinha, por exemplo, está em fase de testes e espera poder produzir depois em grande escala. Este outro é o tomapima, um cruzamento de tomate com pimentão, também em fase de teste. Além de outras hortaliças como erva doce e manjericão para consumo próprio. Hayashi nos leva até uma plantação onde mantém 70 acres de terra arrendada em Oizumi. Aqui ele planta algumas culturas como abóbora, jiló e abobrinha. Tem também melancia, pimenta de bode e almeirão-espada. Algum yaçai está indo bem, normal, não precisa pensar. Mas algum yaçai não dá, porque mesmo calor, mas muita umidade. Aí faz teste, né? Um teste só 4, 5 anos faz teste. Bem almeirão, tipo almeirão, catarônia, pão de açúcar, rúcula, essas coisas são fáceis. Mas difícil não, bicho de muito couve, né? Couve manteiga, couve ano todo. Esse é muito na bicho, na verão. E esse que está até hoje dor na cabeça, né? Girou nem não cuida nada, só plantar. Alguns bichos que tem só começar só usar remédio só. Japonês usava bastante veneno. Algum yaçai, né? Almeirão também, eles, eu falei que não precisa usar. Porque Japão não tem ainda, não come almeirão, né? Bicho aqui. Então não precisa usar, mas eles costumam de usar remédio, muito, né? E tentando agora, ensinando não usar remédio, agora que fala aquele yuki saibai, né? A verdade é que a procura é maior do que a oferta, e ele não está dando conta. Acompanhamos o Sr. Hayashi fazendo entrega nos supermercados japoneses, um em Oizumi e outro em Ota. Além de entregar, ele tem que arrumar a banca das verduras, onde deixa inclusive um papel escrito em japonês, que explica como preparar e comer as verduras. Foi muito importante introduzir essas verduras no mercado japonês? Segundo o vice-presidente do supermercado, desde que começou a vender, os clientes brasileiros são os principais consumidores, pois gostam dessas verduras. Mas os japoneses também começam a se interessar. Ele confessa que ainda não experimentou e diz que não conhecia o trabalho do Sr. Hayashi. Ele considera importante porque sabe que para produzir essas verduras, os agricultores japoneses tiveram que tomar muitas precauções para que elas ficassem iguais às do Brasil. Cada vez mais os clientes japoneses estão consumindo produtos como a beterraba, o chuchu e a abobrinha. Sempre que aparece uma nova verdura no mercado, eles ficam curiosos e querem saber como se prepara, acompanhando na televisão as receitas. Esta outra rede de supermercado tem mais de 100 lojas e o Sr. Hayashi distribui em pelo menos 7 lojas da região. Na entrega, faz a conferência, arruma e coloca a explicação em japonês. Cada vez mais as verduras brasileiras se misturam com as do Japão. Fomos até a plantação desta japonesa que está produzindo para o Sr. Hayashi. Aqui vemos o broto de uma abobrinha menina e outra quase no ponto de ir para o mercado. As próximas safras já foram plantadas e os primeiros brotos despontam. Dentro de 40 dias vai ter colheita de rabanete. Este outro pé é de rúcula. Os pés de jiló são grandes e produzem bem. E logo logo será a vez da beterraba. Mieko Tsukagoshi, além de plantar, também aprecia o gosto de algumas hortaliças brasileiras. Ela fala como foi a adaptação dessas verduras no clima e na terra do Japão. うちで作ってるのほとんど食べたことあるんですけど、ラディッシュ、ルッコラ、あとかぼちゃとジロですね。 Mieko acha que as verduras do Brasil são iguais às do Japão. O problema é que algumas não resistem aos insetos. Ela já experimentou tudo o que plantou,
rabanete, rúcula, abóbora e jiló. Diz ter gostado muito do rabanete, mas o jiló é duro e amargo. Uma receita de abóbora com bacon é a sua preferida, mas a rúcula não consegue comer crua, só cozida. Couve-manteiga, rúcula, chicória, almeirão, catalônia, beterraba, rabanete, abobrinha, jiló, chuchu, salsinha, coentro e outras hortaliças cada vez mais agradam os japoneses. Os brasileiros não têm do que reclamar. Há verduras brasileiras de todo tipo à venda no Japão. E tem também